Olá, pessoal. Espero que tudo esteja bem com vocês, comigo tudo bem também, e o nosso canal andando para frente, sendo útil para milhares de pessoas. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, muito útil a gente entender como o síndico deve aplicar uma multa em alguém que ele entenda que seja um transgressor, não é? De algum regimento interno do condomínio, alguma norma interna. Como é que é isso? Vai multar igual multa um carro na rua? Ou o senhor está multado aí? Não é assim. A multa é uma forma, é um remédio contra o transgressor. Ela tem que ter um conjunto pedagógico, também para ensinar a pessoa a não cometer de novo o mesmo erro. Então vamos lá. O síndico tem diante dele uma situação disciplinar e que não houve dano nenhum ao patrimônio do condomínio. Tá bom? Primeiro item. Isso aí como é que se resolve? Ele tem que fazer o primeiro movimento dele. Isto é, ele ir procurar o cidadão, que seria educadamente o que ele tinha que fazer. Mas se ele não tiver ambiente para procurar o possível transgressor, ele adverte. Ele pode até advertir e autuar. Autuar não é multar. Então ele autua, abre um direito de defesa e ele já deve ter consultado a convenção, o regulamento ou até uma ata de assembleia que faça a previsão dessa punição. Como é que é isso? A convenção diz lá que nesse caso multa em um salário mínimo, qualquer coisa. Se for isso, ele autua, abre um direito de defesa essa que deve ser encaminhada em 10 dias, que é um prazo bom, para o conselho. Geralmente é isso, só se a convenção falar diferente. Manda para o conselho e o conselho tem que acatar ou rejeitar. Se o conselho acatar a multa, vamos falar que eu falei o acatar diferente. Se ele acatar o recurso do cidadão que foi autuado, o síndico leva para uma Assembleia Geral. Para a Assembleia confirmar esse acatamento do recurso do autuado. Se o conselho rejeitar, fica a critério do síndico, leva lá na Assembleia ou não. De qualquer forma, ele abriu o direito de defesa. Essa defesa ele pode chegar até pessoalmente no conselho e fundamentar a sua defesa. Se for feita uma Assembleia Geral, que eu sempre recomendo um síndico, quando for fazer uma autuação mais substancial, não deixar prevalecer o assunto pessoal dele, para não ficar parecendo que ele está perseguindo a pessoa para autuar. É muito comum isso em condomínio. O cidadão é autuado e às vezes fala, não, isso foi perseguição do síndico. O síndico tem que se desvencilhar disso, tem que ter uma elegância funcional, que eu chamo. Isto é, ele promove a autuação, abre um direito de defesa para o cidadão e ele apresenta a defesa com o conselho. Com o conselho pode até chamá-lo a sustentar, a ter direito de falar perante os conselheiros. Até hoje pode ser até por videoconferência, não tem problema. E dali, se o conselho acatar o recurso, leva para a Assembleia concordar com o conselho ou não. Ela ainda pode revogar isso. E se o conselho rejeitar, também é bom levar numa Assembleia. As multas devem, a não ser que a convenção de condomínio faça essa previsão clara. Ela, o regimento, uma coisa assim, dizendo, se o conselho rejeitar o recurso, o síndico aplica a multa. E que valor é a multa? Tem que ter um critério já estabelecido na convenção e no regulamento. Se não tiver esse valor nesses dois dispositivos regimentais ou convencionais, o síndico tem que levar numa Assembleia para a Assembleia fixar o valor da multa. Isso não pode ser à vontade do síndico, para justamente não parecer nada pessoal. E o direito de defesa, como os senhores já perceberam, o direito de defesa é amplo e sempre tem que haver. Isso é um direito constitucional que nós temos na nossa Constituição da República. Então, num ato desse, que estamos debaixo de lei federal, que é a lei federal que protege os condomínios, tem que haver sempre esse direito de defesa. Muito bem. Um outro ponto. Vamos supor que o cidadão, em sua transgressão, ele não foi disciplinar o que ele fez. Foi dano ao patrimônio. Ele fez uma manobra lá, ou usou o salão de festa, quebrou coisa do condomínio,
Aí não, aí você pega 2, 3 orçamentos, autua e já multa e ainda pede o direito de ressarcimento para o condomínio do valor do dano. Agora eu queria chamar a atenção para o nosso encerramento, é o seguinte, o síndico deve ter sempre segurança, certeza absoluta do que está fazendo, para não multar aleatoriamente, chutar uma multa em cima do cidadão, aí ele pode pagar a multa para ficar adimplente e meter uma ação na justiça para anular por falta de embasamento e prova. E ainda pedir de volta o dinheiro com o valor equivalente, conforme prevê o artigo 940 do Código Civil, segunda parte. É quem cobra dívida inexistente. Entenderam? Esse é o ponto. A prova. Síndico, quais são as provas que o síndico tem que ter? Fotos, áudio, gravações, livro de ocorrência. Não pode multar por multar, tem que ter um conjunto de coisas, entendeu? Protegendo o ato de punição. Se ele fizer isso direitinho, primeiro, adverte se for o caso, autua, pode autuar de cara, mas já dá o direito de defesa para ele mandar a defesa para o conselho ou ir até lá sustentar, do seu ponto de vista, o transgressor. Para não falar que o síndico multou arbitrariamente. Tá bem? E por último é o assunto que eu falei, o foco do dano ao patrimônio, isso não tem nada disciplinar. O sujeito manobrou o carro e derrubou um pedaço da garagem. Ora, ele tem que ressarcir o condomínio. Aí o síndico pode autuar, multar e dar a conta, porque tem a multa. Não é só ressarcir o condomínio. Tem uma multa regimental porque você danificou um patrimônio. Acho que está claro hoje e bem útil para todos que precisam dessa orientação. Obrigado e tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo.